O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no município de Xande Atalaia, em Alagoas. Vamos pregar um pouco a palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos para o próximo município, em nome do Senhor. Se morrer perdido, não terá mais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho com o teu viver. Estou cumprindo seu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Glória a Deus. A multidão o levará até os... Eita, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para esta comunidade que nessa tarde ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Eu vim aqui nessa tarde, nessa comunidade, para dizer para você que breve Jesus voltará. Jesus Cristo breve vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa. Eu vim aqui nesse lugar e eu não represento nenhuma denominação religiosa, mas eu vim aqui dizer para você, falar para você o evangelho de salvação, o evangelho de Jesus Cristo. Eu vim aqui nessa tarde dizer para você que o tempo está acabando, que breve Jesus Cristo, ele vai voltar nas nuvens do céu, e que breve o juízo de Deus virá sobre essa terra. Eu não represento nenhuma igreja evangélica, nenhuma denominação, porque foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você
um versículo da palavra de Deus, um texto sagrado. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela está acima de qualquer denominação religiosa. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está acima de qualquer denominação, acima das religiões, porque a palavra de Deus está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele é o único Salvador da humanidade. Não existe outro caminho, não existe outro nome dentre os homens pelo qual sejamos salvos. Está escrito. Livro de Apocalipse, capítulo 20. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, está escrito uma passagem da parte de Deus para a sua vida e para o seu coração. Eu quero que você escute com atenção o que diz esta palavra, o que diz esta mensagem, porque a Bíblia diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e destruiu a todos, e pegou todo de surpresa. Porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para essa terra e viu que todos estavam debaixo de pecado, e ninguém, nenhum homem poderia fazer nada para mudar essa situação. Aleluia. A Bíblia diz que Deus olhou Noé, viu Noé um homem reto diante de Deus, viu Noé um homem que se esforçava em fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e disse: Noé, eu me arrependo de ter feito um homem, Noé. Deus olhou dos céus à terra e viu a humanidade em prostituição, e viu a humanidade em adultério. Deus olhou do céu à terra e viu os homens, aleluia, deitando-se homem com homem e mulher com mulher. E a Bíblia diz que isso é abominação aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e viu os homens que foi feito conforme a sua imagem e semelhança. Viu agora esses homens adorando imagens de escultura, viu agora esses homens adorando a demônio através de feitiçaria e através de idolatria. E Deus disse: eu vou destruir toda a raça humana, eu vou destruir todos os homens da face da terra, homens, mulheres, crianças e animais. E Deus disse: Noé, constrói uma arca, constrói a arca, Noé, e prega e fala que eu vou destruir esta geração. E eu quero dizer para você, Noé já a idade avançada, Noé já era um homem velho, mas era um profeta do Senhor, e pregava para aquela geração dizendo: arrependei-vos, aleluia, deixa o pecado, Deus vai destruir esta geração, entra na arca. Mas sabe o que é que as pessoas diziam quando escutavam Noé pregando a palavra do Senhor? As pessoas não acreditavam. As pessoas diziam: este homem é um louco, este homem é um louco. Aleluia. É isso que acontece também nos dias de hoje. Não é de agora que Deus está avisando para essa geração. Não é de agora que Deus está avisando para o povo dessa terra: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está chegando, o fim do tempo está próximo, o juízo de Deus breve virá sobre essa terra. Noé pregava e dizia: entra na arca, deixa a idolatria, entra na arca. Noé pregava: Deus vai destruir esta geração, arrepende-te e entra na arca. Mas o povo não cria. O povo queria saber de se embriagar, o povo queria saber de prostituição, o povo queria saber de idolatria, o povo queria saber de homicídio, o povo queria saber de todas as coisas que agradavam a sua carne, porém não queriam se dobrar diante de Deus. Porque nós vivemos numa geração corrupta, nós vivemos numa geração incrédula,
Nós vivemos no meio de uma geração idólatra que se dobra diante de uma imagem de escultura, mas não se dobra em obediência diante do grande Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Noé passou vários e vários anos anunciando para que o povo se arrependesse, mas o povo queria só saber do que agradava a sua carne. Compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, viviam como se nada fosse acontecer. O povo da geração de Noé vivia como se nada fosse acontecer, vivia como se a terra fosse uma eternidade. É também nos dias de hoje assim. As pessoas esquecem que tem uma alma. As pessoas esquecem que tem uma alma e um espírito, e que um dia todos vão prestar conta diante de Deus. Os homens nessa terra estão se esquecendo que essa vida é passageira. Os homens nessa terra estão se esquecendo, aleluia, de Deus, de Deus, de Deus. Mas eu vim aqui nessa tarde para dizer: se arrepende enquanto é tempo, procura Jesus Cristo enquanto é tempo, procura obedecer a Bíblia Sagrada enquanto é tempo, porque, aleluia, o tempo está próximo. O tempo está próximo. Brevemente esta nação, brevemente esse mundo será entregue na mão do diabo. Tudo está pronto para que o anticristo reine nessa terra, para que Satanás tome conta dessa terra. Mas ainda existe um povo, a sua igreja, que não se dobra diante, aleluia, da doutrina de Satanás. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas um dia Deus disse para Noé: Noé, para de pregar. Noé, entra na arca. Entra na arca e fecha a porta. Aleluia. A Bíblia diz que começou a chover. Começou a chover. Começou a chover. E a Bíblia vai dizer que toda aquela geração foi destruída. Crianças, mulheres, animais, jovens, velhos, todos foram destruídos na época da geração de Noé. E está escrito na sua palavra, a palavra de Deus dizendo: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você tem uma oportunidade de servir a Deus hoje. Você tem uma oportunidade de se dobrar diante do grande Criador e deixar o pecado e servir a Deus hoje. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse. Eu vou ler para você a palavra de Deus que não muda. O ser humano muda e falha e peca, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus não é da igreja católica. A Bíblia não é da igreja católica. A Bíblia não é da igreja evangélica. A Bíblia não tem denominação. Ela é santa e a palavra do Senhor Jesus. E está escrito: o homem erra, esta humanidade erra, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo. Você escutou o que a Bíblia diz? O que eu acabei de ler? A Bíblia diz: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo foi enviado para este mundo. Deus o Pai, Deus o Criador, enviou seu Filho Jesus para salvar a sua alma e a minha alma da condenação do inferno. Porque eu quero dizer para você, aleluia, o inferno existe e o céu também existe, mas Deus colocou para o homem regras, Deus colocou para o homem mandamentos, Deus colocou para o homem estatutos, para que o homem não vivesse conforme os seus próprios caminhos, porque o homem é mau, o homem é pecador, e somente em Jesus Cristo que o homem pode encontrar salvação. O inferno existe, o céu também existe, e está escrito: e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz assim: só existe um nome, só existe um nome pelo qual devemos ser salvos. E que nome é esse? Será que é o nome de Maria? Será que é o nome de Padre Cícero? Será que é o nome do Papa? Será que é o nome de Santo Antônio? Não! Nenhum desses nomes pode salvar, nenhum desses nomes pode te libertar. Está escrito no livro santo, na palavra de Deus: só existe um nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Somente através do nome de Jesus é que há salvação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. No dia do juízo de Deus, a Bíblia diz, está escrito em Apocalipse, que o profeta João, o apóstolo João, teve uma visão da parte de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que ele viu um trono branco. Está escrito: e há um trono branco no dia do juízo de Deus. Deus não vai querer saber qual é a sua religião. No dia do juízo de Deus, não importa de qual igreja evangélica você era. A Bíblia diz, aleluia, aleluia, que se não tiver o nome escrito no livro da vida, não entra no reino de Deus. Deus deixou mandamentos, Deus deixou estatutos para o homem seguir. Está escrito assim: aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa irmão, tio, mulher, namorada, noivo ou noiva, por amor de mim, não é digno de mim. Louvado seja Deus. O que é que você está esperando para aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e obedecer a palavra de Deus? O que é que você está esperando? Depois da morte, está escrito no livro santo que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte, não adianta você procurar o padre, nem procurar o papa para fazer uma reza de 7º dia pela sua alma, porque não existe fogo do purgatório. Isso é mentira de Satanás. Está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se ao juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que desprezam o mandamento do Senhor. Depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta acender vela. Depois da morte não adianta pagar para o padre fazer uma reza. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Louvado seja Deus. É por isso que eu vim dizer aqui para você: não siga a religião, siga Jesus Cristo. Não siga a igreja evangélica, siga Jesus Cristo. Siga
prega a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Não adianta você rezar para Maria, porque Deus não ouve. Não adianta você rezar para a imagem de escultura, porque Deus não ouve. A Bíblia diz que os ídolos são malditos. A Bíblia diz que imagem de escultura é maldição. Só existe um nome pelo qual devemos ser salvos. Está escrito assim, aleluia, na palavra de Deus. Só existe um intermediador. Só existe um intermediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus. Jesus. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para te livrar da condenação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem crê e deixar a maconha por Jesus será salvo. Quem crê e deixar o adultério por Jesus será salvo. Quem crê e deixar a cachaça por Jesus será salvo. Quem crê e deixar o tráfico de drogas por Jesus será salvo. Quem crê e deixar os ídolos, quem crê e deixar as imagens de escultura, será salvo. Jesus Cristo breve vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. O que eu estou falando aqui não é conversa de pastor, não é conversa de religião, é o que está escrito na palavra de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. É isso que está acontecendo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. As pessoas procuram tudo, as pessoas procuram muita coisa para salvação. Há muitos que digam assim: todo caminho leva a Deus. Há muitos que digam assim: eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas eu quero dizer para você, está escrito: tu tem fé em Deus. Está escrito: você tem fé em Deus, faz bem. Também os demônios, também Satanás quer em Deus e estremece, porém não obedece, à palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar muito em breve. O juízo de Deus está vindo sobre esta geração. Os discípulos perguntaram para Jesus quando seria o fim de todas as coisas. Os discípulos perguntavam para Jesus: Jesus, quando é que vai vir o fim? E Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos no meu nome. Muitos virão no meu nome, muitos falsos profetas, ganhando dinheiro no nome de Jesus, mas não ensina a verdade sobre o arrependimento e sobre a salvação. São como cães, são como lobos. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que um homem religioso, rico e jovem, é isso que a maioria das pessoas querem: juventude para curtir, dinheiro para gastar com as vaidades da vida, e religião para se esconder dos seus pecados. Religião não pode lhe salvar. Deus não tem religião. Aleluia, Deus não tem religião. Louvado seja Deus. Segue a Jesus Cristo através dos seus mandamentos. O homem rico, religioso e jovem chegou para Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Perguntou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Um jovem religioso perguntou para Jesus. Aleluia. E Jesus, quando ouviu essa pergunta, Jesus disse:
Você conhece os mandamentos? Por que é que você me chama bom? Só existe um que é bom, que é Deus. O homem pode distribuir cesta básica. O homem pode dar o seu corpo para ser queimado. Mas o homem é ruim. E o homem é mau. Bom, só existe um que é Deus. Aleluia. Jesus perguntou para aquele jovem, dizendo assim: você conhece os mandamentos? Você quer dar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Louvado seja Deus. Aquele jovem era religioso. Era religioso. A religião é algo que afasta o homem de Deus. A religião não aproxima o homem de Deus. Aleluia. Quem aproxima o homem de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou com grande poder e glória. Este te aproxima de Deus. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus disse para aquele homem: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? E aquele jovem disse: quais, Senhor? Quais, Senhor? Quais os mandamentos que eu tenho que seguir para herdar a vida eterna? Aleluia. E eu quero perguntar para você nesta tarde. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. Você já se perguntou? Você já se imaginou para onde que você vai depois da morte? Para onde que o homem vai depois da morte? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele fez uma pergunta e disse: que farei para herdar a vida eterna? Eu quero despertar você nesta tarde para pensar que existe uma vida eterna, para imaginar, para compreender que existe vida eterna, mas que também existe condenação eterna. Não existe fogo do purgatório. Depois da morte o homem vai ser julgado pela lei de Deus, pelos mandamentos do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E aquele jovem disse: quais, Senhor? Quais os mandamentos que eu tenho que seguir? Que eu tenho que seguir e obedecer para ter a vida eterna? Porque eu já ando na igreja, eu já ando no templo, eu já leio os mandamentos. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Será que você tem que fazer parte de uma religião para herdar a vida eterna? Será que para o homem ter salvação, ele precisa fazer parte de uma religião? Não. O homem não precisa de religião para ter vida eterna em Jesus. Você não precisa de denominação evangélica nenhuma. Você não depende disso para ter vida eterna. A salvação é exclusiva pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, através do esforço em obedecer a palavra de Deus. E Jesus diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aquele jovem, quando ouviu Jesus dizer isso: não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. Quando aquele jovem escutou essas palavras, ele se engrandeceu. Ele se engrandeceu e disse: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Você acha que por estar dentro de uma denominação religiosa você vai ter vida eterna? Só vai ter vida eterna quem obedecer Jesus e não aos homens. Religião não pode dar salvação. Igreja católica não lhe dá salvação. Igreja evangélica não lhe dá salvação. Aleluia. Jesus olhou para aquele homem, amou aquele homem, porque eu quero dizer para você, mesmo o homem na maconha, mesmo o homem na cachaça, mesmo o homem na perdição, no adultério,
mesmo o homem enganado dentro das religiões, mesmo assim a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o amor de Deus. Jesus, não adianta, não se vai a Deus sem obediência a Jesus. Não se vai a Deus sem obediência a Jesus Cristo. Jesus olhou para aquele jovem e o amou e disse: ainda te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Essa foi a resposta de Jesus para quem quer ter vida eterna. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Obedece os mandamentos do Senhor. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se desapega com aquilo que tu está colocando acima do Criador. Aleluia, aleluia. Você é capaz de largar as prostitutas por Jesus hoje? Você é capaz de deixar a maconha por Jesus hoje? Você é capaz de deixar o adultério por Jesus hoje? Aleluia. Jesus disse: o caminho é estreito. Jesus disse: eu sou o caminho, e o caminho é estreito. A porta é apertada e poucos são os que entram por ela. Jesus disse: mas o caminho da perdição é largo. O caminho da perdição é largo e pode fazer tudo, e muitos são os que entram por ela. O caminho estreito só cabe você e Jesus. No caminho estreito não cabe você e os seus vícios. No caminho estreito não cabe você e a sua religião. No caminho estreito só cabe você em obediência à palavra de Deus. Mas o caminho largo é o caminho que o homem não agrada a Deus. Você quer ir para o inferno? Continua usando essa maconha. Você quer ir para o inferno? Continua andando com prostitutas e desobedecendo a vontade de Deus. Você quer ir para o céu? Quer dar a vida eterna? Deixa tudo por Jesus. A Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa pela sua alma? A Bíblia diz que um homem rico, um fazendeiro rico, a Bíblia diz, aleluia, ele mandou colher a sua plantação, ele mandou colher o seu trigo, mandou fazer armazéns grandes e botou tudo dentro. Depois que ele estava farto, depois que a conta do banco estava gorda, depois que estava famoso, depois que estava bem materialmente, ele disse para si mesmo: alma, minha alma, descansa, bebe e folga, porque tu tens bens para muitos dias. Mas a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que ele escutou uma voz quando estava dormindo na sua cama, quando ele estava deitado, repousando, achando que estava tudo bem. Ele escutou uma voz que dizia assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem preparado, para quem será? Para quem será o que você tem preparado? Todo o seu trabalho, para que será? Cuida da tua alma. Cuida da tua alma que está caminhando para o inferno sem Jesus, sem obedecer os mandamentos do Senhor. E ele escutou uma voz que dizia: louco, essa noite pedirão a tua alma. Jesus Cristo vai voltar em breve. Jesus vai voltar, e ele vai raiar nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória,
E a Bíblia diz que todo olho verá, todo olho vai ter que se dobrar diante do Senhor Jesus. Não importa o seu dinheiro, não importa se o homem é milionário, não importa se o homem é usineiro, é fazendeiro, é famoso, não importa se o homem é mendigo, é esmoléu, não importa se ele é famoso ou se ele é desconhecido, não importa se você acredita no que eu estou pregando, não importa se você acredita em Deus ou não. Sabe por quê? Naquele grande dia, todos vão ter que se dobrar diante de Deus e vai ter que prestar conta pelas suas obras, pelo que você faz. No dia do juízo de Deus, o Papa não vai estar ao seu lado, o seu pastor não vai estar ao seu lado, é você e Deus. É você e Deus. No dia do juízo de Deus, Deus não vai querer saber de que religião você era, de que ministério você era. Aleluia. E todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, ali haverá choro, ali haverá ranger de dentes. Por quê? É isso que Deus quer para você? É isso que Deus quer para o ser humano, para nós? Não. A Bíblia diz em Isaías: eis que os ouvidos do Senhor não está gravado para poder ouvir. Deus, aleluia. Mas os vossos pecados, o pecado do homem faz divisão entre você e Deus. Pecado. E o que é pecado? Sabe o que é pecado? Pecado não é o que a igreja católica ensina, não é o que a igreja evangélica ensina, é o que a Bíblia diz que é pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é transgressão da lei do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Assim como foi no dia de Noé, as pessoas casavam e no outro dia deixava a mulher, casava com outro, casava com outra, casava com outra. Era um adultério só, era uma prostituição só. Viviam sem lei, viviam sem graça, viviam sem misericórdia, até um dia em que a destruição veio e matou a todos. Mas há quem diga: não, eu vou continuar na minha cachaçinha, que Deus é amor. Não, eu vou fumar, eu vou me prostituir, vou adulterar. Deus é amor, Deus me ama. É, Deus ama. E você sabe o que é o amor de Deus? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém por causa de pecado. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. É por isso que o homem precisa estar com Jesus, colado em Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus. Deus não vai passar na mão da sua cabeça, idólatra. Maria não vai te salvar, os ídolos não vai te salvar. Salvação é só por Jesus, a Bíblia diz. O que é o amor de Deus? Deus não tolera pecado, não tolera pecado. Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, e enviou Jesus em amor. Jesus foi o amor de Deus. Mas se você rejeitar Jesus, você estará rejeitando o amor de Deus. Deus não vai poder fazer nada por você se você rejeitar Jesus. Como é que o homem rejeita Jesus? Ele rejeita Jesus quando ele rejeita a palavra, quando ele rejeita seus mandamentos, quando ele rejeita as escrituras sagradas. Jesus é o grande amor de Deus que esse mundo rejeita. Mas hoje você tem a oportunidade, a paz do Senhor, hoje você tem a oportunidade de deixar o pecado por Jesus. Eu quero ler para você uma palavra do Senhor, aleluia, que está no livro de Êxodo,
Você tem Bíblia aí na sua casa? Você tem Bíblia na sua casa? As pessoas têm tanta coisa em casa. As pessoas conseguem comprar uma TV de 50 polegadas e colocar na sala de casa. As pessoas conseguem comprar videogames caros. Tanta coisa que não vai servir para a sua vida espiritual. E muitas vezes não tem uma Bíblia. Uma Bíblia. A Bíblia está acima da igreja católica. A Bíblia está acima da igreja evangélica. A Bíblia está acima de qualquer religião. Ela é a palavra. Ela é a palavra de Deus. Ela é o verbo que se fez carne. Jesus disse: eu e a minha palavra somos um. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. É por isso que essa geração, é por isso que essa humanidade vive de mal a pior. Sabe por quê? Porque desprezam Jesus, desprezam a palavra. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. O meu achar e o seu achar não nos justifica diante de Deus. Jesus é a verdade, Jesus Cristo é o caminho. E todo homem, se quiser ter vida eterna e salvação, somente por Jesus. Êxodo capítulo 20. Está escrito assim: então falou Deus todas essas palavras. Isso aqui não foi religiosos que falou. Isso aqui não foi político que falou. Isso aqui foi Deus. Deus que falou. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo primeiro mandamento dos 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. Só existe um Deus. Só existe um que você pode se dobrar. Chama-se Jesus. Chama-se Jeová. Aleluia. Segundo mandamento da palavra do Senhor diz: não farás para ti, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O mandamento de Deus, Deus escreveu com seu próprio dedo nas pedras, no monte, e entregou para o seu profeta Moisés, para que fosse obedecido. Não farás para ti a imagem de escultura, de nenhuma semelhança do que está no céu, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, nem a ela servirás. Palavras de Deus, isso aqui. Aleluia. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo não vai melhorar, porque está escrito assim, que este mundo está no maligno. A Bíblia diz que o Deus deste mundo é o diabo. A Bíblia diz que maldito é o que se dobra diante de uma imagem de escultura. A Bíblia diz que maldito é o que faz uma imagem de escultura. A Bíblia diz que maldito é aquela casa que tem uma imagem debaixo do seu telhado. Mas o homem deixa de acreditar na palavra de Deus para acreditar no Papa, para acreditar em pastores, para acreditar em religiosos, e desprezam a palavra de Deus, desprezam mandamentos de Deus. Está escrito assim: bendito serás
Está escrito assim: vocês serão abençoados se vocês obedecerem o mandamento de Deus. Mas se vocês desobedecerem o mandamento de Deus, vai vir câncer sobre vocês, vai vir peste sobre vocês, vai vir doença sobre vocês. E não é isso que acontece com esse mundo. É tanta doença, é tanta violência. Não existe paz com injustiça. Os homens cometem injustiça, os homens cometem pecado contra Deus. E a Bíblia diz que Deus visita o pecado. Deus visita o pecado da humanidade. Deus visita o pecado do homem através de seus filhos, mandando pestes, mandando doenças, mandando guerra e mandando fome sobre esta nação. Aleluia! Louvado seja Deus! É por isso que esse mundo vai de mal a pior. Livro de Romanos está escrito assim: os homens amaram mais a criatura do que o Criador. Aleluia! Aleluia! Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, Deus fez um boneco de barro, mas Deus queria falar com aquele boneco. Mas só que tem um porém: um boneco de barro não pode falar, não pode ouvir, não pode escutar. Então Deus soprou nos narizes de Adão, que era um boneco, e tornou-se alma vivente. E a Bíblia diz que Deus teve comunhão com Adão, mas Adão e Eva pecaram. E a humanidade, através do pecado, veio a morte e veio a separação de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para resgatar o homem. Mas é preciso obedecer seus mandamentos, obedecer sua palavra, porque o juízo de Deus está vindo aí. Ouve a voz de Deus, escuta a voz do Senhor. Deixa essas imagens de escultura e se dobra somente diante de Deus. Está escrito assim: Deus é Espírito. Está escrito: Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem o Pai em Espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Salmo 115, está escrito assim: os ídolos deles são de barro, de prata, de ouro, obra das mãos dos homens. Essa imagem que você se dobra diante dela é apenas obra da mão de um pecador. A Bíblia diz: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, nem som algum sai da sua garganta. Maldito é aquele que adora, maldito aquele que faz. Mas Jesus te espera para transformar a sua vida, para te dar salvação, para tirar esses espíritos de prostituição que tem dentro de você. Jesus quer restaurar a tua família, porque está escrito assim: vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus não pode morar numa casa onde há sujeira. Deixa tudo por Jesus, porque depois que você morrer, não adianta reza. Depois que você morrer, não adianta vela. Depois que você morrer, não adianta nada mais. Segue-se ao juízo. O inferno existe, o céu também existe, mas é preciso arrependimento. João Batista era um profeta que pregava e dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus.
vai ser destruído. Esse mundo vai virar uma bola de fogo. Mas aquele que tem Jesus, aquele que aceita o sacrifício de Jesus Cristo, não morre, não morre, porque ele tem vida eterna, vida espiritual. Aleluia. Deixa tudo por Jesus hoje. Deus é amor, mas Deus é justiça. Um homem chega perto de Jesus, começa a elogiar Jesus, e Jesus disse: uma coisa eu tenho para te dizer. Jesus disse: uma coisa eu tenho para te dizer. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse. E aquele homem, quando escutou isso, não entendeu. As pessoas hoje também não entendem a palavra de Deus. Sabe por que não entendem? Porque não leem as Escrituras. Não leem as Escrituras. E não pede discernimento a Deus. E Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia. Sabe o que Jesus queria dizer? Louvado seja Deus. É preciso mudança de vida. É preciso mudança de vida. João Batista pregava no deserto da Judeia e dizia: se arrependam. Se arrependam e produzam frutos dignos de arrependimento. Não adianta ir para a igreja evangélica todo domingo, toda quarta-feira, toda sexta-feira ou toda terça-feira, se não está obedecendo o evangelho de Jesus. Não adianta fazer parte de nenhum grupo religioso se não tem Jesus na sua vida como seu mestre. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Obedecer a Jesus é uma questão de escolha. Você pode viver o caminho que você quiser. Você pode seguir o caminho que você quiser. Mas eu quero dizer para você, você pode viver no homossexualismo, você pode viver no adultério, na prostituição, você pode viver na maconha se você quiser, você pode viver no álcool, você pode viver na enrolada, você pode viver da maneira que você quiser, mas no céu só entra obedecendo os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que o mandamento de Deus é puro, é reto e é perfeito. O mandamento de Deus é perfeito, mas o homem não obedeceu o mandamento que Deus deu. Deus deu o mandamento para o homem através do seu profeta Moisés, escrito com seu próprio dedo naquela pedra. Mas o homem não quis obedecer a Deus, não quis e não quer ainda hoje. Aleluia. Aproveita a oportunidade que Deus te deu, dele ter enviado Jesus. Sabe o que acontece? Não confunda a graça com misericórdia. Não confunda a graça com amor. Sabe o que é graça? Graça é a oportunidade que Deus deu a você de participar do plano da salvação. Deus não vai passar a mão na sua cabeça se você morrer na cachaça. A Bíblia diz assim: os bêbados não herdarão o reino de Deus. Aleluia, aleluia.
Amém. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Louvado seja Deus. Não confunda a graça. Aleluia. Não confunda a graça com liberdade. A graça de Deus foi Jesus que Ele enviou para que você pudesse participar do plano da salvação. Louvado seja Deus. Se um homem morrer adorando Maria, ele não entra no céu. Se o homem morrer nas drogas, ele não entra no céu. Porque é o que está escrito na palavra de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário deixar tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Jesus tem uma eternidade para te dar. Aleluia. Aleluia. Existe uma eternidade, um céu para o homem, mas existe o inferno. O inferno está em chamas, aguardando os ímpios, os incrédulos, os idólatras, os mentirosos. Aleluia. Mas no céu está preparado, porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar o lugar e voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Um dia Jesus Cristo vai voltar, e não vai voltar mais como ovelha. Jesus, os homens não mais vão tocar em Jesus como fizeram da primeira vez. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Ele não vai voltar mais como ovelha, mas Jesus vai voltar como um juiz. Como juiz, como juiz. Livro de Apocalipse diz: e todos foram julgados pelo que estava escrito no livro das obras, pelo que fez através do corpo, que é de bom ou que de ruim. É o que está escrito. O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para Deus? Tem obedecido seus mandamentos? Os mandamentos do Senhor diz: não se dobre diante de uma imagem, não faça imagem, nem a imagem do próprio Deus pode fazer. Mas o homem faz e adora. Deus abençoe sua vida. Procura Jesus. Não procure religião, procura Jesus e obedeça aos mandamentos de Jesus, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas para você receber a bênção de Deus, é preciso deixar o pecado. Todo mundo quer ser abençoado por Deus, mas não quer obedecer aos seus mandamentos. Todo mundo quer receber a bênção de Deus, mas não quer negar a si mesmo. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz de madeira, um crucifixo e botar no pescoço. Isso não vale para nada. A cruz de Cristo é responsabilidade de seguir a Jesus através da sua palavra. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem feito, o que tem preparado, para quem será? Para quem será? Deus não tem religião, Deus é Espírito. Está escrito: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estará eu no meio dele. Está escrito: Deus não habita em templo feito por mão de homem. O ser humano precisa ser templo do Espírito Santo. Então você não depende de religião para ser um servo de Deus. Corre para Jesus enquanto é tempo. Deus está te dando a oportunidade para que você se arrependa. Enquanto é tempo, procura Deus.
Procura Jesus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Siga a Bíblia e você não vai se perder, porque a Bíblia não tem partido. Ela é a palavra do Senhor. Amém. Colocou? Foi qualquer hino aí. Eita, Jesus. Tá ligado, nós não pega não. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus?